Amém? E vou pedir para essa pastora já ficar por aqui também. Essa pastora aqui, essa semana, né? Dia 12, não é 12 de 12, mas dia 12 do 6, ela fez aniversário, né? E nós queremos, né, honrar a pastora Vera, né? Que juntamente com o pastor Dalcinho foram os fundadores desse ministério, né? E ela completou, eu não vou falar a idade dela, porque vai que ela não gosta, eu já falei há muito tempo junto. 7.2. Ela completou 72 anos, né? Dia 12. E nós queremos louvar a Deus pela vida da pastora Mena, amém? Nós vamos esperar a pastora Patrícia estar vindo aqui. Não sei se ela foi buscar alguma coisa. E a gente vai estar também agradecendo a Deus pela vida da pastora Mena, que é minha mãe, né? Por esses 72 anos, por tudo que ela representa para o reino de Deus, por tudo que ela representa para essa igreja, né? Para as nossas famílias. E nós queremos agradecer a Deus pela vida dela, amém? Está vindo a pastora Patrícia lá, com alguma coisa na mão, não sei o que é. Amém? Vamos ficar de pé, vamos tentar os parabéns mais uma vez. Vou pedir para a pastora Patrícia orar, mas antes disso, eu vou subir lá para pegar o violão. A gente vai cantar os parabéns com o violão agora. Amém. Vamos cantar os parabéns mais uma vez, amém? Depois a pastora Patrícia vai estar orando pela pastora Mena. E no final do culto, fiquem todos, não vai embora, e cada um vai comer a fatia do bolo, amém? Do aniversário da pastora Mena. Esse bolo aí é um presente da igreja, né? E em nome de toda a igreja, e no final todos estão convidados para comer uma fatia do bolo, amém? Parabéns a você. Glórias a Deus, amém? Amados, abram rapidamente então a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, hoje nós vamos ter a Briane aí, vai botar na tela. Então quem quiser acompanhar na tela, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo de número 18. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não tem Bíblia, né, baixa o aplicativo da Bíblia no seu celular, deixa ele no modo silencioso e preste atenção nesse momento, porque Deus está nesse lugar, amém? Evangelho de Mateus 4, 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro,
e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Queremos declarar, Espírito Santo, que tu tens liberdade nesse lugar para falar para a tua igreja que o Senhor deseja comunicar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus tem ministrado nos últimos meses muitas coisas, né? Deus está sempre o tempo todo falando com a gente. Não tem um dia que a gente não fala com Deus, que a gente não ouve a voz de Deus. Mas Deus tem colocado no nosso coração o desejo de relembrar com a igreja alguns princípios e valores que nós carregamos. Deus nos deu uma direção há muitos anos atrás de caminhar debaixo de uma cobertura espiritual, debaixo de uma liderança, na qual nós procuramos sempre honrar. Inclusive essa semana, estaremos viajando para Manaus, eu, pastora Amanda e pastora Patrícia. Depois a gente vai pedir oração de vocês também. E dentro dessa cobertura que nós temos, dentro dessa visão que nós seguimos, nós temos aprendido, de acordo com a Bíblia, que existem 4 pilares que resumem o propósito da igreja na terra. Durante muito tempo, quando eu me converti, um dos versículos mais conhecidos, e é até os dias de hoje, Mateus 28, se a Briane poder botar ali para a gente, Mateus 28, 19... Mateus 28, 18, pode colocar, Mateus 28, 18. Quando Jesus ressuscitou, ele falou aos seus discípulos dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vou ter mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Então, desde quando eu me converti, esse versículo é um dos versículos mais conhecidos no meio cristão, porque esse versículo ele resume a missão da igreja. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele falou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando eu me converti, eu aprendi isso. Eu aprendi que nós deveríamos fazer discípulos. Mas Deus deu a alguns homens de Deus a capacidade da gente entender essa missão da igreja de uma maneira mais ampliada, de uma maneira mais plena, através daquilo que a gente chama de escala de sucesso, que diz respeito a esses 4 pilares que nós temos na parede da igreja. Vamos olhar ali para a parede e vamos repetir junto? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Amém? O ID de Jesus, ele, de uma maneira mais completa, de uma maneira mais perfeita, podemos dizer, ela se resume nessas 4 palavras. Se eu conseguir colocar em prática essas 4 palavras, se eu conseguir viver na prática esses 4 pilares, também chamado de escada do sucesso, nós vamos cumprir a nossa missão aqui na Terra. Hoje à tarde, eu participei de um velório, a despedida de um amigo, de um conhecido, uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele. Há um tempo atrás, eu não sei se todo mundo aqui sabia, eu trabalhei algum tempo no Pontão do Calçado, trabalhei no financeiro, no Pontão do Calçado, na administração, e eu entrei para substituir a vaga dessa pessoa que saiu, se chamava Wagner,
e depois ela retornou. Antes mesmo da minha saída, ela retornou. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela um tempo e depois eu acabei saindo, né? E ela ficou no meu lugar. E ali a gente fez uma amizade, né? Inclusive ele era meu cliente também. E essa pessoa tão querida, né? Faleceu tão jovem, 44 anos, se não me engano. 43 anos, né? Eu escrevi no meu Instagram, fiz uma postagem ainda ontem à noite, e eu colocava, né, que certamente ele cumpriu o propósito dele. Porque a Bíblia diz que dele, Jesus, por ele, Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas. Então, assim como cada um de nós aqui pertence a Jesus, o Wagner também pertencia a Jesus. E ele certamente cumpriu o seu propósito. Alguns de nós cumprem o propósito em uma semana de vida, né? Tem crianças que nascem, vivem 7 dias e Deus o leva. Cumpriu o propósito, era um propósito de 7 dias. Outros vivem 7 anos. Vivem 7 anos, cumprem o propósito, Deus chama. Outros vivem 70 anos, outros 30, outros 40, outro passa de 100. Cada um tem o seu tempo. Nós não sabemos o nosso tempo. Deus tem um tempo determinado. A verdade é, amados, que todos nós viemos a esse mundo para cumprir um propósito. E o propósito maior da igreja de Jesus, como um todo, é fazer discípulos. E nós precisamos lembrar isso. Porque se eu como pastor não lembrar você que essa é a sua missão, nós corremos um sério risco de daqui a pouco a gente se envolver com um monte de coisa e esquecer que meu principal propósito é fazer discípulos. Essa foi praticamente uma ordem que Jesus deu quando ele ressuscitou. Ele disse: portanto, agora vão e façam discípulos. E para poder realmente fazer um discípulo para Jesus, eu vou precisar colocar em prática esses 4 pilares. Então, a partir de hoje, eu vou estar começando uma série aqui, onde a gente vai estar falando sobre a escada do sucesso da visão celular. E semana que vem vai estar aqui o pastor Tiago, né? Nós vamos estar indo em viagem. E o pastor Tiago, meu irmão, vai estar aqui pregando, fazendo louvor. Eu não estarei aqui, mas aí no outro domingo a gente vai dar continuidade a essa série. Então, para começar a série, a gente vai começar falando sobre o ganhar. Jesus, no começo do seu ministério, ele encontra na Galileia 2 irmãos, né? Mateus 4,18. Mateus 4,18, coloca de novo ali para a gente. No começo do seu ministério, Jesus estaria andando junto ao mar da Galileia e ele encontra 2 irmãos. Um se chamava Pedro e o outro se chamava André. A Bíblia diz que os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E quando Jesus se encontra com esses 2 irmãos, ele diz: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Queria que você fizesse aquilo que todo pastor faz, né? Que é tremendo, né? Você colocar a mão assim levemente no ombro da pessoa que está do seu lado e você pudesse dizer assim para ela: venha após mim. Venha após mim. Eu quero fazer de você um pescador de homens. Não, vamos melhorar. Não ficou bom. Eu digo assim, ó, põe a mão no ombro dela e diz assim, ó: Jesus disse que ele quer fazer de você um pescador de almas. Amém? Glórias a Jesus. A Bíblia ensina, amados, que a uns Deus deu para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. Não é nessa ordem, mas são esses 5 aí. Então existem pessoas que têm o dom do evangelismo. Ela nasceu com o chamado de evangelismo. Eu particularmente, eu estava ali no velório, admirando o dom que Deus deu ao pastor Gabriel, que é pastor da outra igreja batista, Canelinha tem 2 igrejas batistas, e que
Foi membro dessa igreja há muito tempo, é filho na fé do meu irmão, do pastor Mike, né? Ele não é o único que tem esse dom, né? Minha mãe tem esse dom, conheço muitas pessoas que têm esse dom. Mas o pastor Gabriel tem esse dom, é um dom nato, né? E quando ele vai pregar no velório, se ele fizer apelo, todo mundo aceita Jesus. Por quê? Porque é um dom, né? Já disseram que eu tenho esse dom também, mas eu não estou apreciando o dom dos outros, ultimamente, né? Então é tremendo quando você vê uma pessoa que tem o dom do evangelismo. Quem tem o dom do evangelismo, com facilidade ganha almas para Jesus. É meio que natural. No entanto, Jesus não chamou apenas quem tem o dom do evangelismo para fazer discípulos. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e fazer discípulos, esse ide era para todos. É para todos. Quando ele chama Pedro e André para pescar homens, Pedro não era evangelista, muito menos André. Eles eram pescadores. Você sabe o que faz um pescador? Pescador pesca peixe, né? Pescador pesca peixe, seja de anzol, com tarrafa, rede. A estratégia que é usada para pescar não importa. Portanto, o pescador é quem pesca peixe, né? E assim como o pescador ele usa de várias maneiras para pescar peixe, tem pescador que usa anzol, tem pescador que usa... Eu já pesquei peixe de cima da ponta de São João Batista com borboleta. Alguém aqui já pescou com borboleta? Né? Tajabicu e robalo, né, que são dois peixes aqui da nossa região, se pesca com borboleta sem chumbada em cima da água. É uma pescaria incrível. Eles vêm em cima da água, o robalo, né, chega a pular fora da água para pegar a borboleta no ar, porque a borboleta, ela fica, quando você vai pescar com borboleta, ela fica pulando em cima da água e de vez em quando ela voa um pouquinho, né? Ele chega a saltar fora d'água. É uma pescaria incrível. Quando eu era criança, eu estava lá em cima da ponta de São João Batista, a ponta principal, né? E as pessoas passavam e brincavam comigo. Deixa um peixinho para mim, né? E fazer aquelas piadinhas, né? Do mundo, né? Mas era o meu esporte favorito. Quando eu era adolescente, até uma certa idade, o que eu mais amava fazer era pescar, né? Eu amava pescar. Eu pesquei com arpão, eu tinha equipamento submarino, eu pescava debaixo d'água com arbalete, né? Pescava garopa, badejo, né? Os peixes que estão debaixo d'água. Então tem várias formas. Você pode pescar de forma submarina, você pode pescar com anzol, você pode pescar com isca natural e isca artificial. Você pode pescar com tarrafa, você pode pescar com rede, né? Tem inúmeras formas de pescar. Da mesma forma, no reino de Deus, Deus espera que a gente venha usar a sabedoria que vem de Deus para pescar almas para Ele, ganhar almas para Jesus. Eu posso fazer isso através de um jantar de casais, onde você vai convidar um casal para uma noite romântica. E lá a palavra de Deus vai ser pregada. E aqueles casais que estão indo lá para aquecer a chama do casamento ou do namoro, né? De repente tem alguém lá que ainda não entregou a vida para Jesus e ela pode ser pescada lá no jantar de casais. Eu posso fazer um chá de mulheres, né? Um domingo à tarde, né? Num sítio, num lugar maravilhoso, né? O sítio da Nice, por exemplo, desculpa aí, né? E preparar lá uma bela de um, como é que chama aquele negócio que tem lá em Gramado? Um fundi, não. Pode ser diferente, o café colonial, né? E aí você convida todas as mulheres que moram na frente da sua casa, atrás da sua casa, do lado da sua casa, na sua escola, no seu trabalho, e você vai convidá-las para o chá de mulheres, né? Eu fazia cuca e levava para tomar café com as minhas amigas na casa delas. A mãe está dizendo aqui, a pastora Mena, que ela fazia uma cuca e ela levava na casa das amigas que ela queria ganhar para Jesus para tomar um café da tarde. Ganhou muitas almas assim. Então é uma estratégia, né? Eu posso fazer um culto de homens, né? Agora estamos copiando as mulheres, né? As mulheres têm um culto de mulheres, que é o encontro das mulheres, as amorosas, e agora nós temos o culto dos homens também, né? Então tem o encontro dos homens, que a gente está fazendo aqui. Fizemos um galeto, né? Que dizia o pastor Oscar que o peixe morre pela boca. Então quando tem comida no evento, meu irmão, tem gente que vem só pela comida. E aí você pesca essa pessoa, né?
É uma isca, a comida é uma isca, né? Aí o religioso vai dizer assim, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Essa palavra aí você guarda para você no seu coração. Mas para ganhar as almas para Jesus, a gente usa comida também. A gente usa tudo o que puder usar. Mas pastor, está isso na Bíblia? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Versículo 16. A gente vai ler do 16 até o 23. 1 Coríntios 9, 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Meu irmão, diga-se misericórdia. Misericórdia. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Eu me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Você sabe quando é que eu sou participante do Evangelho? Quando eu anuncio o Evangelho. Se eu não estou anunciando o Evangelho, eu não estou participando do Evangelho. Paulo, ele fazia de tudo para com todos, para de todas as formas alcançar a todos. Se a gente pudesse traduzir, pegar essa passagem para os dias de hoje, Paulo, se ele fosse uma mulher, pregando nos dias de hoje, ele ia dizer assim: eu faço chá de mulheres, eu faço rede de mulheres, eu faço encontro de mulheres, eu faço cuca com banana para levar em casa, eu faço pizza para levar no café da tarde, eu faço de tudo para de todas as formas ganhar as mulheres. Eu faço chá da tarde, eu faço, vai lá, dá mais uma ideia aí, mulher. Eu faço visita, eu convido para a célula, eu convido para o culto, eu oro, eu jejuo, eu falo na maca. A pastora Patrícia fala enquanto está lá na maca dela. A mulher deita para fazer uma massagem relaxante e ela começa a evangelizar, né? A manicure, né? Se for crente, enquanto a mulher está lá desabafando suas dores, suas mágoas, suas coisas amargas, para manicure, para pedicure, porque manicure e pedicure é psicólogo grátis, né? Quem não quer pagar psicólogo, vai na manicure, né? Aí, agora se a manicure for fofoqueira e não for crente, você está lascado. Porque manicure fofoqueira e não é crente, meu Deus, no outro dia todo mundo está sabendo da vida da fulana, da beltrana. Então, vá numa manicure crente se você quer desabafar. Se você não quer desabafar e quer algo melhor, procura a pastora Patrícia, ou a pastora Lena, ou a pastora Alice, ou qualquer irmão que seja de confiança. O mais importante no meu tempo era que a gente, eu, né, pelo menos eu fazia, jejuava e orava uma semana por tantas pessoas, e depois disso eu ia convidar para a célula. Amém. Isso que a pastora Mena falou, a gente pregou ontem à noite lá em Tijucas, né? Nós usamos durante muito tempo a estratégia do 3, né? Cada um, e essa estratégia vai ser restaurada aqui nessa noite, né? Cada um orava por um período de tempo, pedindo a Deus o nome de 3 vidas, 3 almas,
que você vai procurar elas, agora atualizando, né, para os dias de hoje, que eu vi essa semana um apóstolo falar, eu gostei muito da dica dele. Você vai pedir a Deus o nome de 3 vidas, e você vai perguntar para elas se ela aceita que você ore por elas, e você vai perguntar se ela quer que ore por mais alguma coisa, quer que ore pelo casamento, pela família, pelo trabalho, pelo emprego, não sei, pelos filhos. Se essa pessoa aceitar, você vai ficar orando. Fique orando 1 mês por aquela vida, ore por ela, jejue por ela, e no tempo certo o Espírito Santo vai tocar no seu coração, para você convidar ela para ir na célula. Agora nós vamos ter a célula de mulheres também, né? Então você vai convidar ela para a célula de homens ou para a célula de mulheres, ou para um culto, ou para uma programação da igreja, né? Culto de homens, culto de mulheres. Então, a partir de agora a gente vai ter essa meta, né? Ó, irmãnice, não tem meta. Irmãnice que falou, pastor, não temos que ter meta, pastor. Então, a partir de agora tem meta. Cada um aqui tem uma meta. Você vai estar orando por 3 almas, 3 vidas, que em nome de Jesus você vai ganhar elas para Jesus, amém? Então, amados, hoje nós temos a estratégia digital também. Você pode pregar o evangelho através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp. Então, tem muitas formas de pregar o evangelho. E nós temos que usar todas as armas, todas as ferramentas, todas as estratégias. Inclusive orar a Deus pedindo novas. Porque Deus é o Deus da criatividade. Ele é o Deus de toda a sabedoria. E a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça que Ele dá livremente. E dá em abundância. Então essa tem sido uma das nossas orações. Todo dia de manhã às 6h30 a gente ora, né? Aqui pelo aplicativo. E essa é uma das nossas orações. De vez em quando, Senhor, nos dá novas estratégias. Nos dá novas estratégias. Porque nós estamos aqui com uma missão. Amém? E a nossa missão é ganhar almas. Jesus disse, eu quero fazer de vocês pescadores de almas. Amém? Glórias a Jesus. Vamos ficar de pé? Eu quero ser bem breve hoje nessa palavra. Nós vamos estar estudando essa mensagem nos próximos cultos, e hoje eu queria falar só sobre o primeiro ganhar. A palavra de Deus diz ainda em Provérbios 11:30, né, que o que ganha almas, sábio é. Ganhar almas é uma questão de sabedoria, porque a pessoa que está ganhando almas, ela está cumprindo a missão pelo qual Deus nos deixou. Com respeito a todas as denominações, mas quem passou algum momento, frequentou uma igreja como a nossa, que está debaixo da cobertura da igreja em células, todos aqui aprenderam isso. Todos aqui aprenderam isso. E pode acontecer de você frequentar uma outra igreja lá fora que não toque tanto nesse assunto. Mas eu diria para vocês, sem medo de errar, esse assunto é sem dúvida o principal da Bíblia. Porque nós só estamos aqui na terra por causa da missão. O dia que terminar a nossa missão, Jesus nos leva. Então nós estamos aqui com essa missão. Eu torno a dizer, quem tem o dom do evangelismo vai se destacar. E não tem problema de se destacar. Ela não é maior nem menor porque se destacou. Assim como tem aqui pessoas que vão ganhar mais almas, outras vão ganhar menos. Não é uma competição. Ninguém está competindo. Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu não gosto da visão em células porque ela gera muita competição. Não, mas a maldade está no coração do homem. A maldade está no coração do homem. Eu ganhei muitas almas para Jesus, eu nunca competi com ninguém. Eu nunca me achei maior ou menor do que alguém que ganhava mais almas ou menos almas do que eu. Eu sabia que eu tinha um propósito, e eu sei até os dias de hoje, eu estou nesse mundo para fazer discípulos para Jesus. Então, se eu ganhar menos ou ganhar mais do que o meu fulano, do que Beltrano, ou do que a igreja A, B, não estou preocupado com isso. Eu só quero fazer o meu papel. Eu quero cumprir a minha missão. E cada pastor,
cada ovelha, cada discípulo no planeta Terra, cada um vai dar conta de si. Eu, como pastor, no dia do pastor, né, eu tenho que dar conta das minhas ovelhas, eu preciso dar conta do meu chamado. E o meu chamado é estimular você a cumprir a sua missão. Porque se vocês todos cumprirem a missão de vocês, eu vou estar cumprindo a minha. E eu preciso lembrar a todos que nós estamos aqui nessa terra com a missão de fazer discípulos. Então, ganhar, tudo começa pelo ganhar. Depois a gente vai aprender no próximo culto que essas almas precisam ser firmadas, elas têm que ser consolidadas. Mas antes de consolidar, eu preciso ganhar. Então, estamos começando uma nova estação, estamos começando um novo momento, é uma nova série. Acho que o inverno também já deve estar começando também, né? É uma nova estação em todos os aspectos, né? E nessa nova estação a gente vai lembrar dessa escada do sucesso. E nessa noite Deus está nos lembrando que nós temos a missão de fazer discípulos, de ganhar almas para Jesus. Amém? Eu quero orar por você, para que... Eu quero fazer diferente, na verdade. Eu vou pedir para os pastores virem aqui na frente. E aqueles que quiserem receber uma oração de renovação, porque muitos aqui já receberam essa oração, aqueles que fizeram encontro com Deus já receberam a unção. Lembra que a gente botava a mão no ventre da pessoa e a gente orava pedindo a Deus um ventre frutífero, né? Então nós vamos fazer essa oração hoje. Eu vou pedir para os pastores me ajudar. A gente vai estar orando essa oração pelo ventre, né? Para que Deus comece a gerar vidas, almas, células, famílias, e que Deus te dê um ventre frutífero e fecundo. Amém? Então, quem quiser receber essa oração, nós vem até a frente, a gente vai estar fazendo essa oração nesse momento, e depois, em seguida, nós vamos estar comemorando o aniversário da pastora Mena. Amém? E ele pode colocar uma música, Guilherme. As mulheres podem ir com as mulheres, né? Os homens com os homens. Amados, aproveitando, se mais alguém quiser uma oração por outro tipo de motivo, essa casa é uma casa de oração. A casa do Senhor é uma casa de oração. Então, se você quiser uma oração por outra coisa também, você precisa de oração, vem que nós vamos estar orando por você, amém? Seja lá qual for o motivo, nós estaremos orando.
Glórias a Jesus. Eu quero orar por cada um de nós, amém? Quero orar. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te dar graça por essa mensagem, Pai. O Senhor colocou no nosso coração, por essa direção que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós queremos ser obedientes à Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser como aquele homem que edificou a casa sobre a rocha, Pai. Que vem o vento, vem a tempestade e ela não cai, porque está firmada na Tua palavra, Pai. Nós não queremos ser como aqueles que edificam a casa sobre a areia, Senhor. Nós queremos ser aqueles que edificam sobre a rocha, aqueles que praticam, aqueles que vivem a Tua palavra. E nessa noite o Senhor tem nos orientado. Nós devemos, ó Pai, fazer discípulos, pescar homens, pescar almas para Ti. Então, em nome de Jesus, vem despertando o dom da Tua igreja, Senhor. Eu sei que tem muitos ganhadores de almas aqui. Eu te peço, Pai, desperta o dom que há em cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos dê realmente um útero profético, um útero espiritual, que venha gerar milhares e milhares de almas para Ti. Como as estrelas do céu e como a areia do mar. Essa foi a promessa que o Senhor fez a Abraão, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos que há promessas sobre a Tua igreja, Senhor. Promessas sobre cada um de nós. De fazer de nós uma descendência frutífera, Pai. E nós queremos abençoar a cada um aqui com essa unção de frutificação, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos aqui com essa unção de frutificação, Pai. Dá a cada um aqui um útero fértil, um útero espiritual fértil, que possa ganhar e gerar muitas vidas para Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos aqui, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te pedimos uma semana de bênção, Pai. Declaramos uma semana vitoriosa sobre todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Não vai embora sem cumprimentar pelo menos o irmão, pelo menos 5 irmãos, né? Dar um abraço forte nele, dizer para ele que bom que você veio. E depois, agora, vamos estar cortando o bolo, né? Comemorando o 7.2 da pastora Lena. Não vai embora sem experimentar o bolo. Aleluia.